regimental e, havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Alberto Santos Júnior que proceda à leitura bíblica. Senhor presidente, nobres pares, ouvintes da 104.9, Ilha FM, todos aqueles que estão aqui, que estão aí em seus lares acompanhando através do site da Câmara, os munícipes presentes, boa noite. Cumprimentar aqui o senhor Euler, presidente da Mais, o Luciano Enes, diretor do Jornal da Ilha. A leitura, eu vou ler aqui, é Mateus, capítulo 28, versículos 16 em diante. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Peço ao senhor secretário, palavra o vereador Alberto Santos Júnior. Senhor presidente, verificando já o adiantar das horas, haja vista que o horário de começar a sessão é às 19 horas, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse para apreciação e votação dos nobres pares a suspensão da leitura da ata e que esta casa envie cópias aos vereadores interessados. Em votação a não leitura da ata. Em votação, quem for contrário, queira se levantar. Quem for favorável, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências que deram entrada nesta casa. Ofício do vereador Luiz Otávio Colos de Paula, endereçado ao presidente dessa casa, informando que no dia de hoje, 9/4, vai estar ausente na sessão ordinária por estar em viagem para a cidade de Brasília. Tal viagem visa atender a agenda marcada junto aos deputados, ministros e senador, para tratar de assuntos do interesse de nosso município. Vereador Docílio Zé Correia Feitosa. Também o ofício da vereadora Sueli Ceneide Zinese, endereçado ao presidente dessa casa. A par de nossos cordiais cumprimentos, comunica a Vossa Excelência a impossibilidade de comparecer à centésima 38ª sessão ordinária, a ser realizada nesta segunda-feira, 9/4, por estar em retorno médico na cidade de São José do Rio Preto. Vereadora Sueli Ceneide Zinese. Temos também o decreto número 5.365, de 24 de janeiro de 2012, cria posto de trabalho e suas atribuições e preenchimento em complemento ao artigo 4.854. Fica criado o posto de trabalho de assessor técnico legislativo e consultoria jurídica vinculado ao cargo de assessor jurídico especial de gabinete, criado por Lei Complementar 87, de 13 de dezembro de 2005, que tem por responsabilidade responder pelo posto de trabalho, ora criado junto ao gabinete do prefeito, com a presença física ou à distância, nos horários que se fizerem necessários ou mediante convocação, e tem as seguintes atribuições: assessorar juridicamente o gabinete do prefeito, aplicando, no que for possível, o direito constitucional e o direito administrativo nas tomadas de decisões do prefeito que for consultado, buscando a legalidade dos atos. Assessorar a Secretaria na emissão de minutas de projeto de leis, decretos, portarias e na elaboração das minutas de vetos quando houver inconstitucionalidade nos projetos
e autógrafos da Câmara Municipal. Analisar e emitir minutas de convênio, seja com os órgãos federais, estaduais, intermunicipais e com as entidades sem fins lucrativos tidas como o terceiro setor do município. Terceiro, assessorar o Executivo Municipal nos recursos administrativos junto à Secretaria de Negócios da Fazenda do Estado, no tocante à recuperação do valor adicionado, no que for possível para melhorar o índice de participação do ICMS nas condições já realizadas nos exercícios anteriores. Quarto, assessorar o município e o Executivo Municipal na justificativa dos atos praticados pela administração junto aos relatórios de auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e, se for o caso, da União, e formular minuta de defesa junto à Câmara Municipal, com referência às contas municipais, com base na legalidade e documentação correspondente em todas as fases do processo até o final, junto na esfera administrativa, para obter decisões justas ao município. Quinto, estar disponível para assessorar o Executivo Municipal em suas viagens a interesse do município, quando convocado por este, em reunião de convênios com órgãos públicos, municipal, estadual e federal. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário, Prefeitura de Ilha Solteira, 23 de janeiro de 2012, Prefeito Edson Gomes. Cria o posto de trabalho e suas atribuições e preenchimento em complemento ao decreto 4.854, de 28 de 8 de 2008. O vereador Luiz Otávio também tem uma justificativa dizendo que se encontra em viagem a Brasília. Telegrama do Ministério da Saúde, Fundo Nacional de Saúde, comunicando o pagamento de financiamento aos centros de referência em saúde do trabalhador, valor bruto R$30 mil. Também telegrama do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, comunicando o pagamento de teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, valor bruto R$ 20.641,03. E, por fim, também um telegrama do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, também comunicando o pagamento do PAB fixo, no valor de R$ 39.684,67. As correspondências serão encaminhadas aos vereadores interessados, estarão na secretaria desta casa. Vamos passar para o tema livre. Eu ia falar, mas eu vou abrir mão. O primeiro vereador inscrito é o vereador Nilson Trindade Júnior. Apenas vou fazer um comentário no final da sessão, uns 2 convites. Então eu vou abrir mão agora e passo para o vereador Nilson como primeiro orador desta noite. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que acompanham mais essa sessão legislativa. Está aqui meu amigo Roberto Martins, mais uma vez chegando de viagem para acompanhar os trabalhos dessa casa, os andamentos da cidade. Está aqui em nome do nosso amigo Luciano Enes, toda a imprensa de Ilha Solteira. Está o senhor Euler Barreto, que é responsável pelo Observatório Social. Em nome dele, quero cumprimentar todos os presidentes do partido. Está aqui o Ricardo Wagner, Remédio, a Célia representando o sindicato, meu amigo Paulo Abel, sempre presente aqui em Ilha Solteira, né, Paulo? Barretão, nosso companheiro que está sempre aqui presente também. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, eu queria começar aqui comentando a respeito, para não cair no vazio aqui no esquecimento, eu acho que pode ter sido um lapso, talvez um gafe da assessoria, mas a respeito daquele recebimento do prefeito, daquele prêmio Prefeito Empreendedor que teve em São Paulo. E muitas pessoas questionaram, nos questionaram, vereador Alberto, Vossa Excelência como líder do governo, por que os vereadores não estavam presentes lá em São Paulo na homenagem, na honraria que foi entregue ao prefeito. E eu informei que, primeiro, a Câmara não tinha sido convidada. E aí depois chegou o convite, porque a nossa assessora especial da Câmara, Vilma Duarte, foi lá na prefeitura e falou em nome dos vereadores. E na véspera da premiação para o prefeito, Fabiano,
por volta do meio-dia, chegou aqui o convite às pressas. Então, infelizmente, não houve tempo hábil para que os vereadores pudessem prestigiar o prefeito. Mas o que nos deixa entristecido é que, na verdade, acho que todo empreendimento, toda ação do prefeito, o prefeito não faz nada sem a ajuda da Câmara, sem o trabalho da Câmara, sem a parceria da Câmara e sem a Câmara aprovando esses projetos. A gente fica triste porque, mais uma vez, vereador Herbert, os vereadores foram esquecidos pelo prefeito. E foram esquecidos até porque teve condução para levar as pessoas, foi feito um cadastramento, convites especiais, e o convite para essa Câmara chegou depois de uma reclamação incisiva da Vilma, a quem eu quero parabenizar pela atitude dela em defender esse legislativo, mas, mais uma vez, demonstra sabe assim, a falta de companheirismo com a Câmara, nesse sentido, porque a gente não pode negar que o prefeito teve muitas conquistas no município, mas ninguém pode negar o empenho desses vereadores para que essas conquistas acontecessem. Inclusive, até eu não sei o prêmio do prefeito empreendedor, qual foi o prêmio, em virtude do quê, mas seja qual for o motivo, tem trabalho dessa Câmara de Leis, tem trabalho dos vereadores. Então, eu acho que o convite da forma que foi feito, é um desrespeito com todo o legislativo. O vereador Washington, que é empresário e muitas vezes se afasta da sua empresa para ir viajar, o vereador Alberto, que é líder do governo, mas se afasta do seu trabalho para poder viajar, o vereador Fabiano, Amarelinho, o vereador Herbert, todo mundo aqui. Então, todos contribuem. E ninguém é empreendedor, ninguém se destaca se não tiver um trabalho conjunto. Então, fica aqui a nossa manifestação no sentido da nossa indignação dessa Câmara simplesmente não ter sido lembrada no momento que o município é homenageado, é agraciado, mesmo a gente não sabendo também o porquê, e muitas coisas pendentes, mas fica aqui a ressalva para o senhor prefeito a respeito da nossa indignação. Foi lida agora, acabou de ser lida aqui pelo nosso secretário da Câmara, o vereador Washington Sestari, um decreto do prefeito criando posto de trabalho e suas atribuições e preenchimento, que é para assessor técnico legislativo e consultoria jurídica. Então, isso aqui soa no mínimo estranho para a gente, uma vez que nós temos o doutor Odemes, que é contratado, na verdade é um assessor jurídico especial do gabinete do prefeito, nós temos um procurador jurídico concursado para responder pelas demandas do município, e sempre que for preciso, ele pode estar ao lado do prefeito, e temos assessores jurídicos. E, mais uma vez, o prefeito, sem ouvir essa Casa de Leis, pelo menos a nossa bancada, eu falo em nome da bancada da oposição, eu não participei de nada, o vereador Herbert, o vereador Fabiano, chega esse decreto aqui, o que mostra que, na verdade, poderia ter sido criado aqui o cargo por projeto de lei, para que passasse pela casa, fosse apreciado, discutido, mas aí o prefeito cria mais um cargo aqui, comissionado, para poder, não sei se encaixar alguém, a gente diz aqui, né, aos 48 do segundo tempo, encerrando e fechando as portas desse mandato, criar um cargo de assessor jurídico aqui, que é que mais me parece para poder acompanhar aí os BOs do Tribunal de Contas, o que está pegando aí para o lado do prefeito, do que qualquer outra coisa. Até porque tem um assessor especial do gabinete, que é o doutor Odemes, e diga-se de passagem, é um brilhante advogado. Eu tenho aprendido muito, Herbert, mas muito com o doutor Odemes. O conhecimento dele é ímpar, é diferenciado, tendo visto os anos que ele lida com a administração pública. Mas também tem um procurador jurídico concursado, recentemente, o ano passado, ano retrasado. Então, eu não vejo motivo para que um decreto criando um cargo de assessor técnico legislativo e consultoria jurídica. Então, quer dizer, na verdade, aqui o prefeito está comunicando à Câmara, está comunicando à população que ele já criou por decreto e está nomeando. Então, nós temos que ler aqui. Tem um projeto que autoriza nomear através do decreto, né? Tem um projeto de lei que é aprovado. Bom, beleza. 2005, bom, então eu não aprovei, graças a Deus. Eu não estava nessa Casa de Leis quando aprovaram essa aberração. Então a gente volta aqui a insistir que, se tem necessidade, abra concurso público, para que todos possam participar em pé de igualdade. Assim como teve para procurador jurídico, precisa de um segundo, abre, contrata um segundo, e assim todos vão poder participar em pé de igualdade, eu, meu filho, o seu irmão, o seu parente, para não ficar aqui sempre os beneficiados de uma classe, uma categoria que está aí no comando da nossa administração. Isso infelizmente, é digno de repulsa. Mais uma vez, a solteira fica para trás, Amarelinho. Repulsa, de reprovação. Tenho visto aqui nos jornais da região, Amarelinho, uma série de informações, uma série de ações que os municípios têm feito, e aí a gente fica triste aqui. Até eu converso muito com o engenheiro Roberto Martins,
sobre a falta de projetos para Ilha Solteira, Herbert. Ilha Solteira, a gente, infelizmente, estamos meio preso aqui em obras. É obra, 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 mas é obra nova que não acaba nunca e as velhas ficam para trás. Aí o Jornal Folha da Cidade vem trazendo aqui algumas matérias, alguns destaques, e aí ele faz aqui uma referência à chamada pública, vereador Roberto, que eu já cobrei aqui algumas vezes, para poder fazer aquisição de alimentos da agricultura familiar de Ilha Solteira. Itapura está fazendo pelo 3º ano consecutivo. Faz uma chamada pública, onde as cooperativas, associações, entidades se cadastram, participam para fornecer alimento para a agricultura familiar e, dessa forma, contribuir, né? Para que a gente tenha alimentos de qualidade. Ilha Solteira até hoje não fez nenhuma chamada pública. Então, aqui o jornal A Voz do Povo e o Folha Cidade destaca essas ações, vereador Herbert, e a gente fica triste. Mas eu só venho falar aqui, e preciso falar, porque nós estamos aí tendo a posse de novos diretores, né? Inclusive não nos foi comunicado formalmente, eu não recebi pessoalmente, quais serão os diretores que vão substituir os que estão saindo. Mas que tem realmente comprometimento desses diretores, vereador Fabiano. Vossa Excelência que atua muito incisivamente aí junto ao pessoal da Rocinha, do Cinturão Verde, dos assentamentos, a gente vê que não tem política nenhuma, projetos, propostas em andamento sendo implementadas pelo município de Ilha Solteira. Infelizmente, enquanto perdurou por exemplo, o João de Oliveira Machado à frente do agronegócio, nenhum projeto teve prosseguimento. E nós temos muitas coisas, o vereador Oster, que acompanha também ali o PA, o Programa de Doação Simultânea, a gente sempre comentou aqui que o projeto é grande, é brilhante, mas tem que ser incentivado, precisa ser de forma organizada, e não tem nada, nenhuma ação do município que incentive essa produção. E pelo 3º ano consecutivo, Itapura lança a chamada pública para que as empresas, as entidades, inclusive o município, que a gente cobra aqui, os nossos diretores, se está tendo falha lá, ou alguma entidade não está agindo a contento, organiza o município. Ele está lá fazendo o quê? Não é o papel do administrador? Cria uma cooperativa municipal, incentiva uma associação para que eles possam se cadastrar, mas faz a chamada pública. Porque é uma forma de gerar emprego e renda, organiza o produtor rural, alimento de qualidade para merenda escolar, mas infelizmente eu não conheço nenhuma, tem assim 1, 2, 3, 4, 5, nenhuma ação do poder municipal. Sim, o João veio aqui no seminário e falou que o SIM estava estrado no município. Mentira, não tem SIM, que é o selo de inspeção municipal. O pessoal que produz não pode entregar o seu produto, na verdade, legalmente, vereador Herbert, aí para os nossos mercados, para as nossas mercearias. Suasa também não tem. O pessoal tem que correr atrás do CIF, que é o Selo de Inspeção Federal, e aí só alguns que têm ajuda de pessoas diferenciadas têm conseguido isso. Então a gente vem pedir aqui para o nosso presidente hoje, o vereador Fernandes, o Washington, que é o secretário, o vereador Alberto, que é o líder do governo, para que as pessoas que estão assumindo as diretorias, que elas tenham compromisso com a população. E compromisso só pode ser assumido com projetos, com propostas concretas. Porque senão nós vamos cair naquela mesmice de projetos e propostas personalíssimas, onde eu faço para você e você faz para mim. Eu faço para você e você faz para mim. A administração pública visa o princípio da impessoalidade. Os projetos não podem ser pessoais, ou para uma pessoa, ou para uma associação. Tem que ser para todo mundo. Então, nesse sentido, agronegócio nosso está devendo. Meio ambiente, aqui nós podemos falar que nós estamos aqui, não vai repercutir em São Paulo, mas esse selo aí do município Verde Azul é uma farsa. Entendeu? Pular esse salto por causa da ciclovia, que se a gente for discutir, tem que ter um tema livre aqui só para falar sobre ciclovia. A ideia, eu volto a repetir, é maravilhosa, tem que ser feita alguma coisa. Só que a forma que está sendo executada essa ciclovia, o vereador está aqui e acompanha sempre, é engenheiro, é uma vergonha como está sendo gasto o dinheiro público. A qualidade dos materiais, eu conheço o seu Lázaro, que é o eletricista da prefeitura, quando eu paro para conversar com ele, sabe assim, fala, Nilson, eu tenho vontade de sair da prefeitura, porque é tanta vergonha, é tanta gambiarra, e essa empresa Faben, gente, é para acabar essa empresa. Entendeu? Então, a qualidade do que está sendo feito é de péssima qualidade.
segurança. A tinta, a gente fala que a pintura, até o vereador Beto falou aqui, né, o nosso líder do governo, que parece que é pintado com tinta guache, choveu, lava. Então, tudo é da pior qualidade, é de péssima qualidade. Então, o que a gente pede é que as pessoas que estão entrando tenham uma proposta concreta para a Ilha Solteira. Nós vamos ter agora uma pessoa que vai assumir o setor de engenharia. Qual que é o projeto para a engenharia de Ilha Solteira? Vamos discutir como está a situação do nosso plano diretor. E o setor de planejamento e desenvolvimento? E se essa tecnologia, nós pensamos em tecnologia, Martins fala muito sobre a Solteira ser um polo tecnológico, um polo de pensadores. Quem que pensa isso? Então, sabe assim, ó, eu queria me surpreender, vereadora Maelinha, o senhor que está como presidente hoje, nós estamos acabando o nosso mandato. Que viesse um diretor aqui e apresentasse aqui, ó, esse é o planejamento do meu trabalho, o que eu já fiz, como está andando. Aí ele fala assim, aí sim fomos surpreendidos. Quem te conhece que às vezes presta alguma coisa, fala alguma coisa, a dona Cida Augusta fala alguma coisa. Alguns entraram agora, mas que o Nilson Nantes faz um trabalho legal, mas sabe assim, a gente cita 2, às vezes 3, nós temos quantos diretores municipais? Temos 14 diretores municipais. Então, tem gente que a gente não sabe quem é. Então, o que a gente pede realmente agora é que nunca é tarde para começar, se organizar, se planejar, para que a gente possa realmente ter projetos concretos para a Ilha Solteira. Nós temos aí o pessoal que assumiu, acho que já foram nomeados e alguns estão por ser nomeados, mas que tenha um projeto com começo, meio e fim. Assim como nós dissemos aqui a semana passada, que estava discutindo o aumento da referência dos funcionários, que não parem nisso. Funcionário não é só salário. Enquanto não implementar o plano de carreira do funcionalismo público, que você vai discutir progressão, assiduidade, a evolução por merecimento, por formação, nível técnico, nível superior, você discutir como um todo e resolver e tratar o problema, infelizmente a Solteira vai continuar do jeito que está, patinando. Então, volto a falar aqui, nós podemos mais. Podemos mais, infelizmente, nesse sentido, a administração pública tem pecado muito. Fica aqui a nossa deixa para o prefeito, no sentido de que estamos sempre presentes, sempre tivemos presente em tudo que o prefeito conquistou, nesse prêmio Prefeito Empreendedor, que aí eu digo de novo que eu não sei qual foi o empreendimento realmente que fez o merecimento do prêmio e que fez, né, na verdade não é despencar, né, é elevar esse posicionamento de Ilha Solteira. Posso continuar falando como líder, senhor presidente? Porque a gente fica preocupado nesse sentido, vereador Herbert, que está cobrando, acho que é o papel nosso, é legislar, é fazer leis que funcionem, sejam respeitadas, fiscalizar o executivo, inclusive na aplicação da verba pública, de projetos voltados para o interesse da coletividade, que sejam projetos impessoais, mas com coerência. Nunca viemos aqui para atravancar o projeto do prefeito, Marilyn. Você é uma testemunha nossa aqui, está presidindo a sessão hoje. Sempre fomos parceiros, mas só que está difícil. Está difícil porque algumas pessoas aí só saíram em virtude de ter que se afastar por causa das eleições. Tiveram que se afastar porque acho que foi até para o prefeito, foi, como diz outro, livramento, né? Alguns prefeitos tinham que se desfazer, que tinha que tirar, despachar, mas só que não tinha como, e nesse sentido tem que parabenizar o prefeito, porque é uma pessoa que honra a palavra dele e tem compromisso de grupo, mas infelizmente era a Ilha Solteira que estava perdendo. Então fica aqui nosso pedido que os diretores que ingressam agora, que primeiro ouçam os seus funcionários. A gente sentiu, por exemplo, no agronegócio, que sempre existiu um clima de conflito entre o diretor do setor e todos os funcionários. Não havia respeito, não havia planejamento. Os técnicos nossos afirmaram que nunca houve uma reunião com o diretor para poder organizar o setor. Setor de engenharia, muitas dificuldades, e isso aqui não tem quem não fale. Projetos nossos importantes parados. Aí toda vez que eu falo de projeto de alguma coisa, eu lembro do Fabiano, que é a praça do Renato Amari, que está lá aguardando acabar a creche e disse que vai arrumar. Só que a verba do Renato Amari veio, acho que eu não era vereador ainda, foi 2008? 2008. Então, no final do mandato do vereador Fabiano, chegou a verba. Nós estamos indo para o final do segundo mandato, e a praça está lá. Então, é triste isso aí, no sentido de... A gente não teve, vereador Roberto, muita perspectiva. Até eu não comento muito, viu, Luciano? Emenda que eu consegui o Paulo Teixeira. A única emenda que eu consegui, que foi difícil,
100 mil reais com o Paulo Teixeira. E aí sim fomos surpreendidos, que fui notificado pelo município que essa verba estava sendo somada com outra verba para fazer um aquário municipal lá no Parque da Mantiqueira. Então vai ser feito um aquário com a verba poder ser usada para infraestrutura. Muito importante, o aquário vai fomentar o turismo e tal, mas com tanta coisa pendente, com o aterro sanitário, que hoje é um lixão. Hoje o aterro sanitário é um lixão. Ele tem que ser arrumado, e isso aí vai algum tempo ainda. Até, primeiro vai ter que arrumar a manta lá, mas acho que vai pelo menos uns 2, 3 meses para se arrumar esse problema. Lagoa Tratamento lá, assoreada. Infraestrutura do bairro que o prefeito quer construir, tudo parado. Só tem uma coisinha ou outra andando, mas para realmente acontecer a infraestrutura, nada anda. Os terrenos, Fabiano, ali perto da Rua Crato, que o Luiz Carlos sempre cobra, tudo parado. Então, casas populares, mais uma semana se passa e ninguém sabe de nada. Aí fica a sua proposta, não, fica tranquilo, vamos fazer, vai ser feito o sorteio. O prefeito vai fazer o sorteio, vai sortear o quê? Vai sortear lote com capim colonhão para colocar boi dentro? Vai criar coelho? Então, vai começar a fazer infraestrutura quando? Então, que a gente tenha pelo menos uma resposta. Pessoal, é difícil. Tem que assumir isso, Fabiano. Porque foi vendida uma imagem que era tudo muito fácil. Ia ter muitas casas, 800 casas, 700 casas, num passe de mágica. E não é assim. Nós estamos vendo que as casas não estão saindo. Então, é difícil. Então, que tem esse reconhecimento, e assim como tem que projetar tudo, que planeja, pessoal, está difícil. Mas a situação hoje lá com o CDHU é essa, assim, assim, assim. A situação com Minha Casa Minha Vida é essa, assim, assim, assim. Infraestrutura, tem que fazer estação de recalque de esgoto, rede de água, de esgoto, tal. O que tem que fazer? Quando começa? Quando vai terminar isso? Eu não tenho ideia. O senhor tem, Fabiano? Você tem, vereador Herbert? Só essa base do governo tiver ideia. Eu não tenho. Então, eu vou começar a externar isso aqui, toda a sessão aqui na tribuna, para que a população tenha que saber o que os vereadores sabem e o que cada um está fazendo para resolver os problemas. Nenhuma reunião que esse vereador que vos fala foi convidado, eu faltei. A não ser que eu tivesse em compromisso ou em viagem. Em todas eu tive presente. E em todas eu coloco meu ponto de vista, mesmo que seja contrário ao prefeito e aos vereadores da base, mas eu coloco a minha opinião. E quando autorizado, eu falo em nome da nossa bancada de oposição. Mas a gente está sempre presente. Então a gente gostaria também de estarmos presentes nas decisões do prefeito, nos encaminhamentos da cidade, que os diretores, no mínimo, nos procurassem, que tivesse... vamos fazer aqui uma reunião, vamos fazer um encontro entre os vereadores e os diretores que assumiram no gabinete do prefeito, ou vamos fazer aqui na Câmara, vamos fazer uma apresentação, vamos tentar construir uma proposta junto com a Ilha Solteira, mas, infelizmente, essa administração ainda peca nesse sentido, vereador Roberto. Eu sei que Vossa Excelência, enquanto líder do governo, tem que vir aqui, tem que defender. O senhor tem que falar alguma coisa. Mas não nada pessoal, nada contra os vereadores, nada contra o prefeito, mas em favor da ilha, em favor do nosso pensamento, do nosso projeto, de termos projetos concretos para a Ilha Solteira. É muito... Ele pode vir falar, não, mas o prefeitão está investindo, ciclovia, Avenida Atlântica, ciclovia, Avenida Atlântica, ciclovia, Avenida Atlântica, o que mais? Então, construção, obra e projetos concretos e sólidos para 1, 2, 5, 10, 50 anos. Para onde a Solteira vai crescer? Como vai crescer? Quando vai crescer? Retomar a história do IP aqui talvez seja perder tempo nessa administração, porque o IP, acho que a única coisa que foi feita, e mal feito ainda, foi a reforma no centro comunitário. Mais nada foi feito. Coleta seletiva de lixo, Fabiano, ainda está precário lá. Não recolhe lixo todos os dias. Sempre falo, a situação do esgoto lá. Lá, tudo fossa antiga, tudo vala, buraco. Até hoje não tem saneamento básico lá no bairro do IP. Iluminação, que o prefeito prometeu no primeiro ano de gestão nossa, em um mês resolver, até hoje continua a mesma coisa. Então, nós temos que falar aqui, a oposição só vem falar da coisa ruim? Não. Nós estamos lembrando dos compromissos que o município tem com a população. Porque vereador, mas assim como o prefeito, e principalmente o prefeito, a gente administra a coisa pública, o dinheiro público. E nós temos que empregar no que é prioridade para o público, para a população. Então, será que nós estamos ouvindo a população? Qual que é a necessidade principal da população? Será que a verba que veio do Paulo Teixeira, será que seria melhor empregue lá no aquário do Parque da Mantiqueira? Ou, de repente, a infraestrutura turística, a gente poderia investir no bairro do IP?
ou poderia investir no Morada do Sol, ou poderia investir aqui nos lotes que estão aqui sem fazer infraestrutura aqui na Rua Crato. Existe uma discussão? Quem que cuida disso? Então, por enquanto, nós só podemos responsabilizar uma pessoa, é só o prefeito. Antes eu falava dos secretários, dos diretores, mas faltando praticamente 2 meses para começar as eleições que vão suceder o prefeito, não tem mais como falar de diretor, já acabou. Esse mandato já acabou. Agora é só administrar e tentar fazer alguma coisa. Então fica aqui, realmente, senhor presidente, a nossa indignação do que está acontecendo no município, mas também a nossa prontidão para poder se reunir, apresentarmos projeto, apresentar proposta, desde que a administração permita isso. E eu falei aqui na última sessão, vereador Herbert, que eu não lembro a última vez que eu fui convidado para uma reunião no gabinete do prefeito. Hoje teve, né, vereador Roberto? Hoje teve uma reunião com o prefeito no gabinete. Meio-dia? Não, só vi o carro do senhor parado lá meio-dia hoje, mas eu sei que teve um comentário, teve uma reunião com o prefeito para tratar de rocinhas familiares hoje. Entendeu? Segunda que vem? Então, parece que é um assunto importante. Aí vamos ver se nós vamos ser convidados para essa aí, porque eu não lembro a última vez que eu fui convidado para uma reunião no gabinete do prefeito. Eu acho que independente de lado político ou de posicionamento, acho que isso é democracia. É você poder colocar o seu projeto, a sua proposta, as suas metas, mas também ouvir a parte contrária, porque senão a gente não está no momento democrático do país. Então a gente só quer ser ouvido, poder contribuir, poder buscar os parceiros, em que pese o prefeito às vezes não reconhecer, vereador Washington, os parceiros que a gente busca, alguns benefícios. Por exemplo, eu estive lá em Brasília, na FUNASA, para ver melhorias, a infraestrutura para o Morada do Sol. Eu tive lá, e quem esteve comigo foi o Roberto Martins. Ele esteve na FUNASA porque é amigo pessoal do presidente da FUNASA hoje, do Gilson. Então eu só consegui através dele. E através do Roberto Martins nós estamos trazendo benefício para a Ilha Solteira. Mas o prefeito nunca citou isso. Então tem algumas coisas que nós estamos tentando só ser ouvido. A gente pode ajudar. INCRA, MDA, com os ministérios, com o governo. Por favor, nós estamos aqui à disposição da população. Obrigado, senhor presidente. Continuando ainda o tema livre, próximo vereador inscrito, vereador Fabiano Pavanella de Albuquerque. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome eu gostaria de saudar aqui todos os vereadores. Em nome do meu amigo Paulo Abel, saudar aqui todos os presentes nessa casa e também os ouvintes da Comunitária FM, da TV Câmara, meu boa noite. Fazer uma observação, o vereador Nilson sempre comenta sobre as ações desse governo com relação ao agronegócio. Eu estava me lembrando agora, Paulo, há poucos minutos, do trabalho que você desenvolvia naquela época junto com o seu Joacir, ali no Mato Grosso do Sul, há mais ou menos 23 anos. Passaram aí mais de 2 décadas. E eu me lembro, Paulo, do trabalho que eu, você e alguns amigos desenvolvíamos naquela época com a criação de gado, o trabalho que era ligado ao agronegócio. E naquela época, eu posso fazer uma afirmação. O trabalho que era desenvolvido há mais de 20 anos atrás, dava de 10-0 nesse trabalho que essa secretaria desenvolve aqui no município de Ilha Solteira, que deixa a desejar, e muito. Eu vi uma matéria falando sobre Andradina, sobre a produção de silagem, Paulo, para os pequenos proprietários dos assentamentos na região de Andradina, Castilho, e muitos pequenos produtores já têm o silo armazenado e estão preparados, como disse um pequeno produtor, para o que der e vier. O tempo, olha, faz quase 2 meses que não chove aqui na região. E que trabalho foi desenvolvido por essa secretaria, pelo seu João de Oliveira Machado, com relação à produção de alimento para o gado? Como vai produzir? A bacia leiteira de Ilha Solteira vai produzir leite se não tem comida? Que ações foram desenvolvidas? E eu estava me lembrando, Paulo, do trabalho que era realizado ali em Paranaíba, aqui no município de Selvíria, Inocência. E eu me lembro do trabalho que você realizava naquela época na fazenda Boa Sorte,
Um belo trabalho que deixa saudade. E foram ações que há 20 anos atrás eram desenvolvidas e que hoje a gente não vê nada disso. Uma secretaria com mais de 1 milhão de orçamento e o que foi desenvolvido? O que foi desenvolvido? Sobre a questão do selo verde. Isso é brincadeira, ele é solteira. Está aqui, tem alguns números. Saltar, meu amigo Cícero, do 100º, 80º lugar para 42º lugar. Que mágica é essa, senhores? Eu não vejo preservação do meio ambiente em Ilha Solteira. Vamos falar sobre o problema lá do loteamento Ilhabela. Recalque 6. Isso na época da gestão da Dona Odília, eu apontei esse problema sobre o vazamento de esgoto naquele local. Foi entregue a obra e hoje o problema está aí. Aceitaram aquela obra fora dos padrões, a prefeitura, não sei quem foi o responsável por isso, mas naquela época eu apontei o problema. As fotos, a matéria foi divulgada naquela época pelos vereadores, e o problema está aí. Esgoto descendo aí a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento para o nosso Rio Paraná. Isso em Ilha Solteira. Que selo é esse? O que nós temos a comemorar? Na perimetral, os senhores sabem os senhores observem bem o que eu vou dizer nessa noite. Qual é a prática utilizada na limpeza das áreas aí ao longo da perimetral? Uma prática que é utilizada desde o descobrimento do Brasil, há 500 anos atrás. O mato é roçado e fogo em cima. Tanto é que todas aquelas grevilhas que foram plantadas ao longo da perimetral foram todas dizimadas e nada foi feito. Ali próximo à casa do meu amigo Dr. Herbert, um terreno foi limpo há pouco mais de uma semana atrás e fogo na matéria que foi, em todo aquele mato que foi cortado. E essa é a prática que é usada em Ilha Solteira. Tem uma observação aqui, olha. Olimpicamente, lá da Lanterninha para a cabeceira dos Campeões. Eu ouvi muita gente nesses últimos dias comentar qual foi a receita para a Ilha Solteira dar um salto como esse. Nós falamos de tantos problemas, apontamos tantos problemas relacionados ao meio ambiente, à conservação dos nossos recursos naturais. Vereador Herbert, quais foram os projetos com relação à conservação das matas, para plantio de árvores, conservação de nascentes, de córregos, a recomposição da nossa mata ciliar? O que foi desenvolvido nesses últimos 8 anos pela ex-prefeita Odília Gomes e pelo atual prefeito Edson Gomes? Absolutamente nada. É uma degradação ambiental por todos os lados. Por isso, esses números aqui, eu declaro nessa noite, isso aqui é uma farsa. É uma farsa. Eu não acredito que o município dê um salto como esse. Pois é de dar vergonha o que a gente enxerga ao longo da nossa cidade. Ô Paulo, segunda-feira, eu passei ali pelo município de Costa Rica e observei um canteiro ali ao longo daquela avenida, um canteiro maravilhoso. Grama plantada, tudo verdinho, irrigação em todos os lados, e mesmo num período como esse de estiagem, aquele canteiro maravilhoso, um cuidado com aquela área, uma coisa assim fantástica. E alguns anos atrás, eu volto a dizer, Luciano, o que era plantado naquele local? Braquiária, simplesmente para servir de cobertura naqueles canteiros. E os anos foram se passando e as administrações foram melhorando o aspecto daquele local. E hoje é um cartão postal aquela avenida de Costa Rica. No entanto, a nossa avenida passa por um processo como esse, com a construção dessa ciclovia, olha, um projeto errado, que não foi bem estudado, e hoje uma área que deveria ser preservada, bem cuidada, porque
Os senhores sabem que existia um local mais apropriado para a construção dessa ciclovia ou ciclofaixa, mas não o canteiro central da avenida. Agora nós vamos comemorar a construção dessa obra? Tanto é que no dia que o senhor governador, o senhor Geraldo Alckmin, esteve aqui na Solteira, eu não estive no evento. Porque eu acho que não tem nada o que comemorar. Comemorar essa obra, que desde o início nós estamos comentando, que aquele local não era o local o qual deveria receber esse investimento. Descaracterizando totalmente a paisagem urbana do nosso município. Aquele canteiro maravilhoso, destruído ao longo aí de vários quilômetros. Então, eu quero deixar registrado que sobre esse salto, há uma faixa ali próximo da prefeitura, falando do salto que o município deu, é o problema da reciclagem do lixo, o problema do nosso aterro sanitário. A cada dia que passa, aquilo vai ficando saturado, pois quando o lixo não é reciclado, em pouco tempo aquelas células estarão totalmente aí fechadas, completas por todo aquele material que é colocado naquele espaço. Se a reciclagem fosse realizada de uma forma correta, com toda certeza, Cícero, a vida útil daquele aterro seria bem maior. Mas, mais uma vez, o município não deu atenção nenhuma para essa questão, para a questão ambiental. Então, na minha opinião, a opinião desse vereador, nós não temos nada o que comemorar. E, para mim, esses números aqui estão mascarados. Porque não é de hoje que a gente sobe nessa tribuna para apontar os problemas aqui no município relacionados à questão ambiental. E se for falar sobre esses problemas, nós vamos ficar falando aqui algumas horas. Então, isso aqui é um breve resumo do que nós temos para falar. O meu tempo ele é meio resumido, eu quero aproveitar para fazer um comentário, vereador Herbert, sobre um fato que ocorreu na semana passada, um fato lamentável. No dia 5 de março de 2012, Amarelinho, nós enviamos um ofício em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, pedindo um ônibus, Paulo. E esse ofício diz assim, ó, ofício especial. Vimos por meio deste solicitar a colaboração de Vossa Senhoria na disponibilidade de um ônibus para que possamos participar de um evento a ser realizado na cidade de São Paulo, capital, no Vale do Anhangabaú, com saída para o dia 6 de abril, às 20 horas, em frente da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na Avenida Brasil Sul, número 1221, Zona Sul. E com retorno, no dia 7 de abril, por volta das 2 horas. Esse ofício, senhores, foi enviado para o senhor Sebastião Aroste no dia 5 de março. E ao longo dos dias, foram cozinhando o galo. Não, ó, nós precisamos de uma resposta aí do chefe de gabinete, nós precisamos de uma resposta. Por fim, nos últimos dias, dependia do retorno do nosso prefeito. Ora, um ônibus, o pedido era para a véspera de um feriado, Paulo. E sabe quando deram a resposta de que o ônibus não seria liberado? Na véspera do evento. Um mês. E ficaram ali, ó. Não, nós vamos dar a resposta na semana que vem, amanhã. E os dias foram se passando. E o senhor Sebastião disse que precisava de um retorno do prefeito por conta de um pedido como esse. Eu não sei, senhores vereadores, como andam as coisas quando se é ligado ao governo. Eu acho que a coisa anda de uma forma mais ligeira. Mas se isso é perseguição ou incompetência do governo, eu não sei o que está acontecendo. Agora, eu peço nessa noite para que isso não venha mais acontecer. Porque isso não afeta o vereador Fabiano, mas afeta um grupo de membros, Paulo, que estavam numa expectativa tremenda para participar do encontro maravilhoso lá no Vale do Anhangabaú. Sim, isso aqui faz parte, na época, daquele plano de governo.
Mas eu sei, viu, Nilson, que com o passar dos dias, isso aqui é uma coisa tão simples de resolver. Olha, no calendário cristão, tirando o Natal, uma data como a Semana Santa é uma data importantíssima. Não é para os evangélicos, mas para todos os cristãos do Brasil e do mundo. Isso aqui é uma desfeita muito grande. Isso aqui é uma palhaçada o que foi feito na semana passada. A resposta foi dada na véspera aqui, ó, do dia 6 de abril. Um mês aí de prazo para dizer não. Isso não foi não para o vereador Fabiano, mas foi o que eu disse para o meu pastor. Foi um não para uma igreja, para uma obra que, graças a Deus, vem pregando, ministrando a palavra de Deus nos 4 cantos do nosso país. E eu confesso que isso foi uma vergonha muito grande. Entramos em contato, o meu assessor estava aqui, conversou com Moisés, com Sebastião, e a resposta que foi dada é que dependia exclusivamente do comando do prefeito. E o que ele disse? Não, nós não vamos liberar o ônibus. E a expectativa foi frustrada, infelizmente. Mas se passaram, Paulo, 30 dias, e a resposta foi dada na véspera do evento, Ricardo. Por que isso? Volto a dizer, isso aqui é perseguição política ou é incompetência do governo? Fica aí Deixa eu me dar mais um minuto, Maria. Fica aí essa pergunta. Eu deixo essa pergunta no ar. Agora, o que eu peço nessa noite é que isso não venha mais acontecer. Pois nós não estávamos pedindo nada de graça. Iríamos recolher todas as taxas, como foi feito há 2 anos atrás. As taxas, hora extra de motorista. Agora, vão dizer que não tinha ônibus disponível para se deslocar daqui até São Paulo? Algumas horas antes do evento, eu cheguei a dizer para um dos responsáveis que poderia liberar um micro-ônibus. A gente ia resumir o número de irmãos para se deslocar até São Paulo. Para quê? Para nos representarem lá em São Paulo. Mas nada foi feito. Uma falta de vontade tremenda. Então, o que eu peço é que isso não venha mais acontecer, em nome da comunidade evangélica de Ilha Solteira. Mas fica aí o meu desabafo, porque a gente fica assim muito sentido, em nome do meu pastor, da nossa igreja. Mas fica aí esse desabafo. Mas, acima de tudo, a cobrança para que situações como essa nunca mais venham a acontecer. Pois, afinal de contas, o pedido desse ônibus, isso era para uma véspera de um feriado, Beto. Para a véspera de um feriado. Cozinharam o galo durante 30 dias, conversaram com pessoas ligadas ao transporte, gabinete, sei lá mais onde. E a resposta final dependia de quem? Do senhor prefeito, doutor Edson Gomes. E segundo o chefe de gabinete, na véspera da saída desse ônibus, no dia 6, ele negou o pedido. Então, eu peço para que isso não venha mais acontecer. Que Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Continuando o tema livre, próximo vereador inscrito, vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez aqui cumprimentar os ouvintes da 104.9, Ilha FM, cumprimentar a todos aqueles que estão aí nos acompanhando através aí do site da Câmara, os munícipes presentes nesta Casa de Leis, boa noite. Vereador Fabiano, com relação ao ônibus, eu não vou falar nada, porque eu não estou a par desse assunto, fui colocado a par agora pela Vossa Excelência. Eu acredito que houve um equívoco, conforme o senhor disse, que o chefe de gabinete, ele
justificou que a última palavra seria do prefeito e deu a palavra negativa. Eu até vou levantar para ver se o prefeito, se foi o prefeito mesmo que deu a palavra negativando isso daí, porque dos prefeitos que passaram por esse município, está aí o vereador Fernandes, o vereador Nilson Trindade, os quais têm vindo nessa tribuna e elogiado o prefeito pelo fato de dar o aporte à família evangélica de Ilha Solteira. É um dos prefeitos que mais deu apoio e deu o aporte para as famílias evangélicas. O próprio vereador Nilson é testemunha disso. Várias vezes ele esteve aqui na Câmara, a respeito até de uma permuta de terreno. Então, o prefeito ele tem feito de tudo para atender a família evangélica desse município, inclusive com relação àquela uma reivindicação dos evangélicos, que era a Rede Boas Novas, né? Então, eu vou ter que levantar melhor isso aí para mim poder falar sobre isso. Com relação ao município Verde e Azul, que o senhor disse aqui, que saltou de 180, né, para 42º lugar. Centésimo, eu sou meio ruim para falar esse negócio aí. Se eu for falar de centésimo, 80º, perigoso eu engolir a língua, talvez até por falta de um pouco de conhecimento da língua portuguesa. E eu sempre na escola eu fui um péssimo em português. Estou aprendendo muito aqui com os senhores. Mas a questão de sair desse lugar e passar para 42º é exatamente aquilo que eu venho dizendo ao longo desses 3 anos e pouco que eu estou aqui nesse meu segundo mandato. É a questão de um grupo que puxa para trás e 1 ou 2 puxa para frente. Então, foi 40 dias. Não estou dizendo os vereadores. Não estou dizendo os vereadores. Estou dizendo de pessoas que estavam lá dentro e que hoje não estão mais e que deixaram de apresentar alguns passivos que tinha a prefeitura, deixaram de apresentar lá para os órgãos que avaliam os municípios. Então, nesse momento, eu quero parabenizar a senhora Esmaragna, que em 40 dias ela conseguiu mostrar, ela juntamente com mais 2 pessoas, conseguiu mostrar lá para o pessoal que todos aqueles passivos não estavam mais pendentes. E aí, eu tenho sim que parabenizar o prefeito, porque às vezes vocês falam, eu não consigo entender essa barbaridade, mas essa barbaridade que a senhora Esmaragda, com toda a competência que tem, conseguiu mostrar para os órgãos lá que avaliam os municípios, rendeu para o município nada mais, nada menos do que R$280 mil, que já está assinado o convênio com o Bruno Covas, já está assinado com ele, para comprar uma pá carregadeira. Então, eu não posso chegar aqui e criticar se nós estávamos no 70º, 80º, 90º, 100º escambau. Eu não posso chegar aqui e criticar se saltou para 42. Eu tenho que parabenizar as pessoas que participaram, porque o município ganhou aí essa pá carregadeira no valor de R$280 mil. Eu tenho que parabenizar o prefeito que acabou de acertar aí com os órgãos, aí até o vereador Nilson pode até falar mais alguma coisa a respeito, a construção, a máquina que vai abrir os tanques lá na Estrela, no assentamento Estrela, e lá deixa eu verificar aqui, que eu fiz umas marcações e misturou tudo junto e misturado. Lá no Santa Maria da Lagoa. Essa máquina vai estar chegando aí os próximos dias. Então, é normal o grupo de oposição vir aqui, fazer suas críticas, isso é normal. A gente vê isso a nível de Estado, a gente vê isso a nível de Brasil. Quantas vezes que o PSDB e o DEM subiu lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado, para elogiar a Dilma? Quantas vezes eles subiram para elogiar o Lula? Nunca. E veja bem o que o Lula já fez para esse país.
O que a Dilma já fez para esse país é o papel da oposição. É o papel da oposição. Subir aqui, principalmente esse ano. E os senhores estão cumprindo muito bem o papel de opositores. Os senhores estão de parabéns. Vir aqui e falar que está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo outro. Vou fazer o quê? Existem erros? Existe. Mas existe acertos. O vereador Nilson, diga-se de passagem, respeito-o muito como operador da lei, um dos melhores da região, disse aqui que eu falei que a avenida foi pintada com tinta guache. Eu até gostaria de pedir que os senhores pedissem uma cópia da sessão de quando eu disse isso, porque eu não disse isso. Eu fiz um pedido aqui para que aqueles triângulos que tem na entrada das lombo-faixa fosse pintado com tinta refletiva. Foi isso que eu disse. Foi isso que eu disse aqui. Eu jamais falei que foi com tinta guache. A questão do meu carro, que o senhor viu hoje, lá próximo à prefeitura, em torno de 12h10, mais ou menos, que eu saio lá da usina às 12 horas, e se sair antes tem que descontar, tem que pegar uma licença, porque os nossos administradores aqui da usina de Ilha Solteira, graças a Deus, são apolíticos. Não é porque é vereador que tem moleza, não. Tem que trabalhar ali até o horário que a empresa exige. Haja vista de um questionamento que foi feito aqui no passado, o Dr. Herbert, nós fazíamos parte da mesma base, e foi mando até para o presidente da CESP, para que ele pudesse responder, e teve a resposta que foi guardada aí nos armários mais de 2 anos, e até que um dia eu consegui achar, e aí veio para a tribuna e teve que falar a verdade. Então é isso, mas enquanto os senhores vão enumerando algumas coisas que acham que está ruim, que eu também não vou dizer que estão 100%, porque numa administração dificilmente está 100%. Os senhores já participaram do governo, o PT já participou do governo alguns anos atrás, já teve lá dentro da administração, com todos os que vão apresentar um projeto aí para a população nos próximos meses, para ver se a população avalia positivamente o projeto que os senhores vão apresentar. E eu acredito, inclusive, que nesse projeto vai ter a questão do plano de carreira dos funcionários públicos. E acredito também que vai ser implantada caso os senhores venham a ganhar as eleições. E assim como eu quero parabenizar o prefeito, ele não conseguiu implantar o plano de carreira, mas foi o único prefeito no Brasil que aumentou a referência dos funcionários públicos. Foi o único. Existe crítica? Existe. Aí não pode outro vir e falar, não, nós vamos aumentar porque está no limite. E não tem como. É impossível. Mas essa questão de eu estar, às vezes, os senhores veem que eu estou lá, eu paro meu carro lá às 11 horas, vejo a hora que o prefeito está mais sossegado, chego, sento, converso, faço as reivindicações, não minhas, mas dos munícipes dessa cidade, e que no sábado agora fiquei, sim, das 7h30 até as 12h30, com o prefeito andando dentro da cidade. Estivemos lá no aterro sanitário. Estivemos lá, vi o que está acontecendo, e não vai demorar 2 meses para resolver. Eu acredito que nos próximos 15 dias vai estar resolvido. Eu acredito nisso. E fui lá, inclusive, para discutir uma emenda que eu fiz, o projeto de lei número 100/2011, que foi uma emenda a respeito de várias coisas para o IP, para alguns PSF, e verifiquei com o prefeito que as duas passarelas que eu pedi para o bairro Bela Vista, não vai haver necessidade de chegar a 2013. Elas vão ser atendidas ainda esse ano. E aí pude verificar também com o prefeito, e aqui com certeza tem pedido de vários vereadores, que amanhã, vereador Fernandes, nobre presidente desta Casa de Leis, que amanhã se inicia, o senhor disse aqui que a questão de projetos
que beneficia uma pessoa, que não atinge o macro, atinge o micro, né? Não beneficia a população como um todo. Então, aí, a título de informação aos nobres pares, amanhã, dia 10/4/2012, então as pessoas que estão nos ouvindo, o recapeamento quente de várias ruas do município, eu vou citar aqui todas elas. Alameda São Paulo, Rua Campinas, Rua Marília, Rua Limeira, Rua Teresópolis, Rua Piracicaba, Avenida Atlântica, aquele trecho ali do cemitério até a rodoviária, Rua Salvador, Rua Recife, Rua Juazeiro, Rua Caruaru, Rua Ilhéus, Rua Nazaré, Rua Rochedos, Rua Rio Itatiba, Rua Lapa, Rua Paranaguá, Rua Ivaí, Rua Rio Iguaçu, Rua Rio Tietê, Rua Sorocaba, Rua Lagunas, Rua Tijucas, Rua Barras, Rua Rio Paraná, Rua Curitiba, Rua Passo Fundo, Alegrete, Rua Rio Guaíba, Rua Rio Caxias, Rua Londrina, Rua Porto Alegre, Alameda, Rio Grande do Sul. Todas essas ruas e alamedas iniciarão o recapeamento quente. Amanhã inicia todos eles. E aí, aquelas paradas que às vezes os senhores vê fora de horário, porque eu também tenho, além de o compromisso com a municipalidade, eu tenho compromisso com uma empresa. Vereador, assim que, agora não, que ainda falta um e pouco, mas assim que terminar esse tempo, eu gostaria de já entrar falando como líder. Então, essas vezes que os senhores vê, não é que o prefeito é mais ligado a mim, a A, B, C ou D, esses momentos que eu posso sair atrás do prefeito e discutir aqueles pedidos que eu tenho feito através de indicação, às vezes pedidos que eu tenho feito através de ofício, porque às vezes eu não entro com a indicação, eu faço direto um ofício. E aí eu fico muito contente quando eu vi aqui algumas indicações que eu fiz já do meio de 2011 até o final de 2011, que foram pedidos que entraram várias ruas dessas que estão citadas aqui, que vai iniciar amanhã. Tem a indicação minha, número 196, de 8/9, que pede aqui o recapeamento da Alameda Rio Grande do Sul, e várias outras que eu tenho tudo aqui documentado, e as outras que os outros vereadores pediram. E pode passar aí para o livro. Beleza? Beleza. Então, senhores vereadores, é questão de estar conversando, é questão de dialogar. Hoje, nós estamos no século XXI, nós estamos em 2012. Então, hoje a gente percebe que existe a necessidade de dialogar. Por quê? Porque a gente vê aí o grande governo que o Lula fez, o grande governo que a Dilma vem fazendo, é dialogando. É os deputados indo lá, dialogando. Houve erros também na administração? Houve, a nível federal. E os erros, esse governo que entrou está tentando consertar os erros que houve. Então, eu tenho aqui outros pedidos que foi feito, de mais alguns recapeamentos, que não foram contemplados com esses aqui. Vereador Beto. Pois não. Aí contempla alguma rua do Jardim Aeroporto? Não, das que foram lidas aqui, não. Mas, então, é aí que eu quero entrar, nobre vereador Fernandes Carvalho Ferraz. Aliás, eu quero até pedir licença a Vossa Excelência para parabenizar pelo trabalho que a Vossa Excelência vem fazendo dentro do município, principalmente na questão aí do esporte, e tanto o senhor como o vereador Nilson, o vereador Fabiano, vem trabalhando a questão do Festival Gospel. Então tem muito mais que parabenizar os senhores. Mas vai ter o recap frio, que é aquele que a prefeitura vai estar fazendo. E aí vai ter algumas ruas do Jardim Aeroporto. Essa administração recapeou 80% das vielas que existem no nosso município. Então, às vezes a gente
a gente passa e a gente faz questão de não ver. A gente faz questão de não ver. E, às vezes, também a gente faz questão de não ver que existe munícipe que fala do buraco, mas o buraco está fundo, mas o buraco isso, precisa recapear e licencia o carro lá em Silvíria, lá em Paranaíba, lá em Três Lagoas. Deveriam estar licenciando seus carros aqui no município de Ilha Solteira, para estar colaborando também com a parcela para o município estar recebendo. Então, eu acho o seguinte, a oposição, não estou aqui dizendo que os senhores estão errados, não, muito pelo contrário. Eu acho que é o papel, eu tenho acompanhado aí a sessão que tem a nível estadual, na Assembleia Legislativa, e a gente não vê. A oposição, principalmente em ano político. Então, a oposição vai estar sempre aí. Mas ainda eu quero aqui parabenizar o vereador Nilson, como líder da bancada da oposição, que ao longo dos anos ele já esteve várias vezes aqui elogiando o trabalho do prefeito. Às vezes, ele fala alguns casos assim, meio localizado, a questão do agronegócio, mas tudo bem, o Josinho já afastou, né? Conforme o senhor disse, graças a Deus, mas isso são palavras do senhor, mas já afastou, já tem outro lá, vamos torcer para que dê certo, para que chegue no nível que o senhor quer que chegue. No nível que o senhor quer que chegue. Então, vamos dialogar. Mas, gente, existiu convites a vereadores e que não compareceram na reunião. E eu provo isso. Existiu convites e teve vereador que não foi. Eu não vou ficar aqui citando o nome de vereador, porque aí eu vou entrar numa coisa pessoal. Mas se alguém chegar aqui e falar, então você prova que aconteceu, eu vou trazer cópia dos convites na próxima sessão. E vou falar, ó, fulano foi convidado para tal reunião e não foi. Reuniões importantes. Reuniões para falar da saúde. Reuniões para falar da Rocinha. Teve vereador que foi convidado e não apareceu. Então, e se uma ou outra reunião não foi convidado, os senhores podem ter certeza, foi alheio à vontade do prefeito. Porque todas as reuniões ele pede para convidar todos os vereadores. Todos os vereadores. E nós sabemos também que muitas vezes a pessoa tem ali a sua assessoria. O senhor citou aqui, salvo engano, e com a devida vênia, o senhor citou aqui a questão do prêmio que foi recebido lá em São Paulo, do município, prefeito empreendedor, né? Que não foi convidado. Aí veio o convite um dia antes, meio-dia, e que o evento seria no outro dia, salvo engano, aí às 19 horas, 20 horas. Teria um dia e meio para chegar em São Paulo. Mas, eu acredito de novo, falha de assessoria. Mas aí pode vir outro vereador aqui e falar, mas se a assessoria está falhando, então troca. Não, eu já vi, dentro de Ilha Solteira, várias administrações que a assessoria falhou, trocou, continuou falhando, e tem prefeito por aí pagando as falhas até hoje. É que nós não vamos ficar aqui, pegar aqui o cesto e ficar enfiando a mão lá no fundo dele para tirar a roupa suja. Se nós tivermos que lavar a roupa suja, vamos virar o cesto dentro de uma máquina de lavar e bater a roupa. Vamos fazer isso, porque se nós começar a enfiar a mão lá dentro do cesto e tirar peças de roupa suja para lavar, isso aqui vai virar um palanque. E não é isso que eu gostaria. Eu acho que todos os vereadores, todos os vereadores, tá de parabéns, cada um trabalhando no seu estilo, e nós vamos estar aí, continuar trabalhando. E então eu acho o seguinte, tá de parabéns à oposição? Tá de parabéns, está fazendo o trabalho dela, está vindo aqui e falando dos problemas. E eu vou estar aqui
falando das coisas que estão sendo feitas certas. Agora, não estou dizendo também que os problemas que a oposição diz aqui, que estão todos corretos. Que não estão. Não estão todos corretos. Tem coisa, esse acerto mesmo, a questão do município verde, o acerto a respeito do município verde, eu acho que aí sim tem que mostrar, a oposição está aqui para ajudar, parabenizar quem conseguiu mostrar para eles que nós não estávamos lá no fundo do poço, igual vinha constando. Porque esse selo rendeu para o município essa máquina, essa pá carregadeira, e que não vai beneficiar a situação ou a oposição, vai beneficiar a municipalidade como um todo. Por enquanto, é isso que eu tenho para dizer. Se eu não voltar a essa tribuna, eu quero desejar aí à população de Ilha Solteira uma boa semana e que Deus abençoe aí abundantemente a cada um de nós. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, antes de encerrar, com a palavra o vereador Nilson Trindade Júnior. Mas gosta de falar. Obrigado, senhor presidente. Queria só fazer um comentário aqui, antes de passar para os outros temas. Primeiro, Amarelinha, eu quero aqui mandar um abraço, e é um amigo nosso, que não perde uma sessão da Câmara, vereador Beto. O Márcio Jubileu, que está lá em Porto Velho, Rondônia, acompanhando a sessão. Ele acompanha toda a sessão e está lá, me ligou aqui agora há pouco, então está lá ele, a Jussara, as filhas estão lá. Mandou um abraço para todos vocês. É um grande amigo nosso, sexta-feira está chegando aí. Vai dar baixa na prefeitura. Graças a Deus está com um emprego muito bom lá. Márcio Jubileu. Então, vou ter o privilégio de buscar ele no aeroporto. E Deus abençoe a família dele. Queria só falar, só fazer um comentário, Beto. Eu concordo com o que você disse. Acho que é ano político. O papel nosso, como fala assim, os ânimos vão se acirrando, né, a temperatura vai esquentando um pouco. Não, fala assim, no sentido de ser mais incisivo na cobrança. A oposição cobrar o que está pendente e a situação atender e indicar. Mas fica também uma sugestão nossa, que eu falo assim, quem não fez indicação aqui de recap de rua? Por exemplo, eu fiz uma indicação contemplando desde o CDHU, Novo Horizonte, toda a zona norte da cidade. Tá, o Amarelinho fez do Jardim do Porto. O Washington tem feito constantemente por Santa Catarina. Então, de repente, não seria o momento de ter um diálogo junto com o prefeito? Ó, pessoal, temos aqui uma estrutura para atender 50 ruas. Você pode indicar 2, 3, vereador? Você 2, 3, você 5? Então, mas infelizmente, esse é um ano que a oposição se manifesta mais, mas é um ano que também o prefeito atende menos a oposição, atende mais a bancada dele. É um ano que a oposição é esquecida, tanto que eu falei aqui que eu não me recordo a última vez que a oposição, que esse líder foi chamado para uma reunião com o prefeito. Então, os andamentos da cidade, as pendências, eu não sei informar a população, porque eu sou digno de falar aqui que eu não sei. O chefe do executivo tem a assessoria dele. Nós vimos aqui hoje, né, que na verdade um projeto poderia ser instituído por projeto de lei. O prefeito baixou um decreto criando mais um cargo na administração. Anúncio, isso é bom. É bom, vereador Roberto, o anúncio de várias ruas recapeadas e é benefício para a sociedade. Mas talvez aí seja o equívoco, o vereador Roberto comenta de projeto. Talvez, o vereador Roberto, com todo respeito a vossa excelência, que é um vereador aqui que realmente trabalha por essa casa, mas fica aqui a falha da administração de entender o que é projeto. Acho que recap é obrigação do município, tendo em vista, inclusive, a arrecadação nossa, que é de mais de 100 milhões de reais. Vou comentar o baixinho que está chegando aqui, um amigo nosso, nosso amigo Ailton. Então, uma arrecadação de mais de 100 milhões de Washington. Tem que ser feito muita coisa, inclusive que nós tenhamos ruas bem asfaltadas, até para poder justificar o título de estância turística, né? Acho que é verba do Vadão, isso, 1.800. Então, mas... Não, eu falo aqui, entendeu? O vereador Washington comenta que talvez, pelo que indica, foi uma emenda do deputado Vadão. E foi uma pessoa que sempre me acolheu muito bem lá em Brasília. Uma pessoa que sempre me atendeu, foi sempre atencioso, parceiro de Ilha Solteira. Vou falar o quê do Vadão? Tem que falar que ele é parceiro e sempre contribuiu com a Ilha Solteira. Assim como Aldo Demarque, como Arlindo Chinaga, como Paulo Teixeira, como Simão, como vários deputados, como o deputado Biali, como o Renato Amari, quando era deputado, como o Cairão Pignatari. Nós vamos falar o quê de quem é parceiro da ilha? Então nós temos que só lembrar aqui que nós estamos fazendo nosso papel de apontar algumas fases que a gente quer que melhore, mas também lembrar que nós temos, como a gente tem apontado mais, lembrar também que o prefeito tem atendido a gente menos do que ele atendia antes. Antes era sempre pronto, tinha reunião. Difícil uma vez que a Mari me ligava, Beto.
o prefeito me ligava. Vereador Nilson, eu tenho reunião amanhã assim, o prefeito me ligava. Eu não lembro a última vez que eu recebi a ligação do prefeito. Mas fica aqui porque eu falo assim, porque eu sinto falta de conversar com ele, para estreitar o diálogo e poder representar, de fato, o meu mandato. Queria falar aqui, senhor presidente, e eu quero lembrar, e aí não que seja personalíssimo, Beto, mas eu quero lembrar aqui, que até eu estive olhando ali os meus achados e perdidos, Amarelinho, e hoje completaram 5 anos, há 5 anos, em 2007, a gente entrava com ação para equiparação salarial dos agentes de segurança com a Guarda Municipal. Então, há 5 anos atrás, era uma luta que nós começamos, sem receber um centavo dos agentes de segurança. Compramos ali, bancamos aquela luta na época para conseguir equiparar. Conseguimos a tutela antecipada, né, que a gente fala que é a liminar da justiça, para poder já equiparar a referência 7. E foram anos e anos de ação correndo. Inclusive, até comentar aqui em nome do Martins, o nosso amigo lá de São Paulo, Simão Pedro, que o irmão dele, o Dr. Chauvetti, que acompanhava as nossas ações lá. E aí, finalmente, a gente acabou concordando em abandonar a ação, com o compromisso do prefeito de não equiparar, mas de aumentar a referência deles, o que foi feito e foi honrado pelo prefeito. Mas lembrar aqui que foi um trabalho nosso desde 2007, com uma ação que o pessoal recebeu durante 3 anos na referência 7, igualzinha da Guarda Municipal, não tiveram que devolver um centavo para os cofres, até porque foi em virtude de uma decisão judicial, que eles foram reconhecidos como pessoas que executavam a mesma função, e hoje recebem a referência 5. Então, lembrar que nós temos aí participado ao longo dos anos de ações em prol do servidor municipal. Assim como várias ações de salubridade, são 43 grupos de 10 pessoas, são 430 pessoas. Algumas ações foram julgadas procedentes, uma encabeçada pela Dolores, o pessoal da OBS 4, o pessoal da OBS 3, Paulo Freire, e algumas improcedentes. Mas tudo que eu pude fazer enquanto advogado, eu fiz para poder trabalhar junto com o servidor municipal. Nesse sentido, eu aproveito aqui para cumprimentar o Cícero, né, que é um parceiro nosso, vereador aqui atuante nessa Casa de Leis, vai comentar a Célia e o Aguinaldo, pelo trabalho que vocês fazem. Célia, parabenizar você pela sua luta, pela sua dedicação. A gente sabe que, por mais que muitas vezes a gente lute, a gente não é reconhecido no nosso trabalho, mas parabéns pela sua luta. Eu tenho certeza que, assim como os vereadores se empenharam em algumas situações, o prefeito também, e tem que destacar, o sindicato teve papel primordial no aumento de referência dos servidores. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns para o Aguinaldo, e em nome de vocês, cumprimentar toda a executiva, que vocês não estão lá sozinhos, mas cumprimentar todos, aqui eu não sei nomear todos, mas cumprimentar em nome de vocês. Eu quero aqui encerrar, senhor presidente, fazendo uma cobrança aqui. Hoje estaria, até de acordo com o presidente Luiz Otávio, era para estar em pauta hoje a votação do lei da ficha limpa municipal. E esse projeto está aqui na casa tramitando, eu protocolei, há 43 dias. Há quase 1 mês e meio. E a grande maioria dos projetos que interessam ao seu prefeito ou à base do governo, ele entra numa semana e é votado na outra. Em 7 dias, o projeto tem que passar pelas comissões. Quando o projeto não chega no dia, reúne lá no gabinete, ou lá na sala de reuniões, dá o parecer e vem para a votação extraordinária. Então, eu sei que é um projeto polêmico, aí vai mais uma vez o que o vereador Roberto falou. O projeto é polêmico, vereador Roberto, e eu falo para o senhor como líder do governo, mas na verdade, eu estou falando aqui para o vereador Amarelinho como presidente da casa hoje, mas como ele representa a presidência da casa e não do vereador Luiz Otávio, que coloca o projeto na próxima sessão para votar. O projeto é polêmico, então que nós venhamos aqui para essa tribuna discutir, e quem discorda do ponto, que coloque o seu posicionamento. Entendeu? Então, é uma sugestão. Porque eu falo assim, quem não se manifestou, as comissões tiveram prazo, eu já manifestei, minha comissão já manifestou, mas tem vereadores que não manifestaram. Então, pedi a Vossa Excelência, enquanto presidente dessa casa, nesse momento, que tome as providências cabíveis, através da Cidinha, que é a nossa diretora-geral, se não der o parecer num prazo determinado, que nomeie um relator-geral, mas que se coloque para votar na próxima sessão, tendo em vista que todo projeto tem prazo para tramitar. E mesmo que os que não são em regime de urgência, esse projeto está na casa há mais de 40 dias, sem parecer das comissões, sem ninguém discutir, projeto da lei da ficha limpa municipal. E esse projeto ele vem junto com a lei, que na verdade já tem a súmula 33 do STF, que regula o nepotismo a nível municipal, estadual, federal, mas também municipal. Então, a primeira parte dessa lei visa regulamentar esse assunto, para que agentes políticos, prefeito, vice-prefeito, vereador,
as pessoas tiverem cargo de direção, sejam proibidas de nomear pessoas até o 3º grau de parentesco na administração pública. Isso já tem regulamentação, mas infelizmente a solteira ainda não é cumprido. Nós queremos fazer uma lei municipal para regulamentar o assunto, nos termos da lei federal. E o ficha limpa também é nos termos da lei federal, porque foi votado na STF, e estadual, que já passou pela Assembleia. A Assembleia já aprovou, inclusive hoje é lei na Assembleia. Então, nosso sentido é de na mesma vertente, para que a gente possa moralizar a administração pública e ter zelo com o dinheiro público. Se a pessoa não pode ser candidato, como que ela pode trabalhar no setor público, pode gerenciar o dinheiro público? Então, que nós apliquemos a ficha limpa do nível federal e estadual também aqui no município de Ilha Solteira. Obrigado e uma boa semana a todos. Vamos ouvir também o vereador Alberto de Santos Júnior falando como líder. 10 minutos para o senhor. Obrigado, presidente. Não, na verdade, eu voltei aqui, é que são tantas coisas boas que estão aí acontecendo no município, e a gente vai, fala, 25 minutos falando e acaba deixando alguma coisa aí de lado. E é muita coisa, viu, vereador? Também, esse pessoal ali da Igreja Deus e Amor, se estiver me ouvindo, está informando eles que provavelmente aí nas próximas semanas vai estar iniciando a construção do estacionamento ali ao lado da Igreja Deus e Amor, que é uma aqui próximo aqui a panificadora Cinderela, que é um pedido aí há muitos anos do pessoal, né? E aí está aí o prefeito Edson Gomes, mais uma vez aí atendendo a esse pedido aí dos evangélicos. E vai entrar em licitação agora a questão que teve, acho que até foi o vereador Nilson que citou aqui, a questão da iluminação ali da Rede Gigante até a Unesp. Então já vai abrir a licitação desse trecho, que não vai dar tempo, senão a prefeitura tem muita coisa, fazendo muita coisa, os funcionários públicos. Quero parabenizar todos eles, desde do pessoal de serviços gerais até os professores, diretores, pelo trabalho que vem fazendo dentro de Ilha Solteira. E o prefeito também, já com ele lá e juntamente com o Renato, que agora assumiu lá no lugar do Isaac, ele já autorizou e provavelmente vai estar abrindo também aquele trecho, vereador Amarelinho, ali próximo ao balão da Rede Gigante, porque ali os transeuntes, os ciclistas, eles disputam aquele espaço ali com os veículos, quando chega próximo do balão. Então nós tivemos ali também, e o prefeito pediu para o Renato para agilizar a abertura daquela área e até tá fazendo com asfalto, com quer que seja, a questão de fazer um trabalho ali para ter o espaço do pessoal que sobe ali a pé, o pessoal de bicicleta, está passando por esse espaço para não disputar mais esse espaço com os veículos e assim sucessivamente. Com relação aí às outras pendências que o vereador citou do projeto, com certeza nós vamos estar agilizando. Eu já estudei o projeto, já dei uma lida no projeto, parecer jurídico, tudo, e eu provavelmente vou estar dando o meu parecer de acordo com o parecer jurídico. É isso que eu tenho e para dizer, e mais uma vez uma boa semana a todos, com muito Deus, muita paz e muito amém. Eu vou passar a palavra para o vereador Washington. Eu vou falar ali 5 minutos, para não falar daqui da... Do vereador Fernandes a usar a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, saudar aqui o público presente nesta Casa de Leis. Professor Ednilton, de volta a esta casa, seja bem-vindo, professor. Essa é a Casa do Povo. Todos vocês estão presentes, pessoal que está nos ouvindo na 104.9, Ilha FM e também o site da Câmara. Fazer um convite aqui para a população ilhense, pessoal que nos ouve. Amanhã, às 20 horas, no ginásio poliesportivo, tem a rodada da Copa TV Tem. Fazer um convite aí para os nossos torcedores estarem ali presentes. Ilha Solteira precisa ganhar amanhã para seguir em frente. Ilha Solteira e Mirandópolis. Ilha Solteira perdeu para Sudminúcio semana passada em Sud por 2-1 e amanhã precisa da torcida ao seu lado. Também gostaria de fazer um comentário a respeito da posse
do Conselho Tutelar, Washington, nós tivemos aqui na quarta-feira passada, e o processo esse ano, todos os anos foram tranquilos, né? Mas esse ano foi um pouco mais tranquilo. Quero aqui parabenizar o CMDCA por todo o trabalho que foi feito, e também parabenizar os 5 novos conselheiros de Ilha Solteira: Dalmi Guedes, a Amanda, a Márcia Taboni, a doutora Gláucia e a pastora Irene, que tomaram posse e vão estar junto conosco durante 3 anos aí, apoiando e defendendo os direitos das crianças de Ilha Solteira. Gostaria também de falar, vereador Nilson, a respeito do projeto Ficha Limpa. Falei com a Cidinha para ela estar olhando aí qual período que tem. Também já passar para o Luiz Otávio, que nomeio de repente um relator aí, se já estiver estourando o prazo. Mas deve entrar segunda-feira na ordem do dia. Também gostaria de falar da cobertura que está tendo ali do ginásio, do estádio Frei Arnaldo, parte do estádio, uma reivindicação antiga também do pessoal que sempre participa dos jogos ali, principalmente dos pais, né? Quando a garotada disputa ali nos domingos, nos sábados de manhã, das 8 às 11 horas, 11h30, um calor, um sol escaldante, e o pessoal está ali. Estive hoje lá acompanhando o trabalho do pessoal. Gostaria de falar, o vereador Beto comentou a respeito do aumento de referência, né? Foram mais de 800 funcionários contemplados, aí 82% dos funcionários. E nós tivemos a semana passada, assistindo uma reportagem, os professores da rede municipal de Araçatuba reivindicando 30% de aumento salarial. Eu não sei como funciona essa referência, sei que reivindicando, e o prefeito disse que só poderia dar 8%. Então, eu quero mais uma vez aqui parabenizar o prefeito Dr. Edson Gomes e toda essa casa que lutou e empenhou para que pudesse ter esse aumento de referência, a equiparação salarial. Também não posso esquecer do sindicato, que em nome da Célia, que está aqui presente, pelo trabalho que fez. Eu acho que quando trabalha em conjunto, as coisas acontecem. Às vezes tem pessoa que faz, por exemplo, essa cobertura do estádio, é um pedido da população, só que o vereador Beto fez o pedido, eu fiz o pedido, o vereador Cido fez o pedido, e está acontecendo. Então, acho que a pessoa subir aqui para falar, eu pedi, né, que nem a Recap. Nós sabemos, eu moro aqui no Jardim Aeroporto, na Rua 13, perto da casa do Baixinho, e olha, gente, o que a gente sofre ali, né, Baixinho? Na Rua 17, Rua 13, Rua 41, são várias ruas, por isso que eu perguntei para o vereador Beto, que tem umas ruas ali que necessita urgentemente de recap. Morava no Itu também, a mesma coisa, parece que algumas ruas ali vão ser contempladas. É difícil, o vereador era bom ele morar no sítio, né? Porque morar na cidade, às vezes o pessoal pega no pé. Então, são essas as minhas palavras hoje, e quero mais uma vez convidar a população amanhã a estar presente ali no ginásio poliesportivo. Estou saindo agora à noite, estamos indo para Brasília, né, onde nós estamos uma reunião com o deputado Marco Feliciano, quarta-feira. Nós estamos conseguindo aí trazer para Ilha Solteira. Eu sou um vereador que eu não gosto muito de infraestrutura, de verba de infraestrutura, não. Eu prefiro aquela que o pessoal vê passando na avenida, né? Então, se é para dar, eu prefiro um ônibus. Nós estamos trazendo aí para Ilha Solteira, através do deputado Marco Feliciano, um ônibus para a educação. Não, Ednilton, é melhor porque você vê todo dia. Eu me orgulho. Esses dias eu fui ali no pronto-socorro, e ali com o pessoal, esperando chegar uma ambulância da Unimed para levar um paciente, Beto, e aí eu vi aquela ambulância doblô parando ali, sabe? E saber que aquilo ali foi um fruto de um pedido que eu fiz ao então deputado Davi Zaia. Então isso aí deixa a gente, é gratificante, Roberto, você vê. Esses dias teve aí uma polêmica a respeito do trator que nós conseguimos para a Rocinha Familiar, e alguém até saiu no jornal aí, no jornal que o Toninho do Carmo escreve aí, acho que ele é um pouco infeliz de vez em quando, coloca o nome aí, sim. Eu falei, eu trouxe o trator, eu não vou administrar o trator. Quem tem que administrar é a Rocinha Familiar. Acho que se emprestou ou não para uma fazenda, se foi para maciar motor ou não, cabe ao agronegócio.
né? Ir lá e resolver. Não, vereador, eu não vou ficar no pé de ninguém. Eu acho, por exemplo, eu preciso de um minutinho só. Então, eu acho que cabe ao executor. Se a ambulância estiver indo para o lado errado, quem tem que ir em cima deles é o pessoal da saúde. Se o trator está indo para onde não foi, quem tem que ir é o pessoal do agronegócio. Não, vereador. E aí a pessoa me liga, você tem... Falei, rapaz, a minha parte eu já fiz. Agora, quem tem que fiscalizar isso aí não é o vereador Amarelinho. Então, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui esta noite e eu vou voltar ali para encerrar a sessão. Convido o vereador Fernandes a assumir a presidência dessa casa. Bom, quero agradecer a todos os funcionários e assessores que colaboraram com a gente nessa noite, na sessão, a todo o público presente. Também agradecer meu amigo Roberto Martins pelo presente que me deu. Vou ler, viu, Roberto? Tudo que fala de Deus, de Jesus, é bom ler. E ter Jesus no coração é a melhor coisa do mundo. Tenham todos uma boa semana e não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.